Olá família, graça e paz, mais um vídeo da nossa série Reinando em Vida e hoje eu quero compartilhar com você acerca da visão do reino. Você sabia que visão é uma das necessidades nossa para manifestarmos o reino de Deus, para eu e você trazermos o céu para a terra, né? Porque a visão é algo que determina a nossa atitude, a visão é o que determina a nossa prática, determina aquilo que nós vamos fazer. E eu não estou falando de visão no sentido natural, ocular. Também não estou falando de visão no sentido de objetivo, de ter um plano, um projeto. Mas estou falando de visão espiritual. Eu quero ler com você lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. E essa palavra profecia, no original, ela é visão. Como eu já mencionei, não é visão ocular e não é essa visão de ter um objetivo, de ter um plano, de ter um projeto, não. Mas está ligado à visão profética, ok? E logo isso é revelação. Então visão do reino é revelação. E o que é revelação? Revelação não é ver o que ninguém nunca viu, não. Revelação é ver como Deus vê, ou seja, é ver as circunstâncias através dos olhos de Deus. Então, diante de um desafio, eu não vejo naturalmente aquele desafio. Eu vejo através dos olhos de Deus, ou seja, eu vejo através da revelação. Ok? Então, a revelação é necessária para que eu e você venhamos avançar, eu e você venhamos a cumprir com o propósito de Deus na nossa vida. Posso dizer também que revelação é a maneira de comunicação do céu com a terra. Por quê? Porque então Deus é espírito e Ele comunica conosco no nosso espírito. E quando nós conseguimos então captar, quando nós conseguimos aqui sintonizar essa frequência espiritual, nós conseguimos identificar o que Deus está falando. Nós conseguimos então agora ser guiados pelo Espírito de Deus, por Deus, através do Espírito. Porque Deus fala conosco em todo momento, Deus fala conosco em diversas situações, mas às vezes a dificuldade é de nós conseguirmos captar isso, é de nós conseguirmos perceber isso. Por isso que é necessário a revelação do Espírito, a revelação espiritual. É necessário essa visão do reino para cumprimento de propósito. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 14. Diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então olha só, é necessário ser espiritual para discernir espiritualmente aquilo que Deus quer fazer. Então não é uma questão de natural, não é uma questão de sentimento, não, é uma questão de espírito. Então a revelação ela é recebida de Deus, nós interpretamos ela no nosso interior, ok? Para depois aplicarmos através de nós para cumprimento do propósito. Então vamos lá, eu recebo essa instrução, eu recebo de Deus, isso é a revelação. Isso é interpretado dentro de mim para que depois a minha atitude seja guiada por aquela revelação. Só que o que é importante? Importante é nós não falharmos em nenhum desses momentos. Por quê? Porque senão nós podemos comprometer o resultado daquilo que nós fomos chamados a fazer. Então a revelação, nós precisamos de identificar, nós precisamos de perceber, nós precisamos de receber ela. Então eu preciso de receber, ela é dada, não é uma questão agora de que eu vou me esforçar naturalmente, não é uma questão de obedecer para receber revelação, não é uma questão agora de cumprir com a lei para receber revelação, não. A revelação ela é de graça, ok? E ela é dada. Mas, embora a revelação seja de graça e ela seja dada, não quer dizer que eu não tenha que buscá-la. Aqui que eu vejo que muitas pessoas às vezes acabam, pecando, acabam não conseguindo avançar. Por quê? Porque não vão buscar a revelação. Ela já está disponível de graça. Não há pagamento, com base no nosso suor. Não. O pagamento que existe, ou melhor, o esforço que existe é um esforço de crer que ela está lá, que ela está liberada, que ela está pronta, que é acessível, que nós devemos acessar. Só que eu preciso de buscar agora.
Entende? Então o preço que eu pago é para buscar essa revelação. Porque existem revelações para circunstâncias, para situações específicas da nossa vida, que elas são mais profundas do que outras. E quanto mais profunda a revelação nós queremos, mais nós temos que buscá-la no Senhor. Ou seja, é como se fosse imagine um lago aqui, ok? Então você quer algo muito profundo, você quer algo que está lá, então nós precisamos ir lá no mais profundo desse oceano da graça de Deus, aleluia. Lá no mais profundo do oceano da graça de Deus para buscar essa revelação. Ela está lá, mas eu preciso de ir lá no mais profundo. É assim que é a questão da revelação. E existem profundezas, revelações profundas que eu e você ainda não tivemos. Existem revelações também que não são tão profundas, mas enfim, eu e você precisamos de buscar essa revelação. Ela vai vir, né, conforme a medida da nossa busca, e essa busca está ligada com um desejo do nosso coração. Eu quero ler alguns versículos que mostram, né, essa necessidade de movermos para buscar a revelação. O primeiro está lá em Jeremias 33, versículo 2 e 3, que diz assim: assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha o que está dizendo o texto, que existem coisas grandes e ocultas que ainda nós não conhecemos. O que Deus está dizendo? Chame por mim e eu vou responder. Ou seja, busca-me. Vem buscar a revelação. Existem coisas grandes, existem coisas ocultas que você ainda não conhece, mas vem buscar em mim. Vem buscar, vem aqui que tem, chame por mim, clama por mim. Tem outra versão que diz, né? Clama a mim que eu vou te responder. Ou seja, é nele que nós temos que ir, nos aprofundar nele para receber essa revelação. Lá em Mateus 7, versículo 8 também diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate e a porta será aberta. Ou seja, há aqui uma iniciativa. Eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater. Ou seja, uma ação minha para buscar aquilo que Deus tem para mim de graça. Ok? Então essa minha iniciativa, esse meu desejo, esse meu coração de buscar em Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, também tem um versículo que nos mostra isso também. Diz assim: aconselho que você come de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então está dizendo o quê? Que há um ouro, né? Há um ouro refinado, há umas vestes, há aqui um colírio que o Senhor tem, né? Está ligado com a revelação, o colírio está nele, um colírio para ungir os olhos, ou seja, para que a gente tenha a revelação. Tudo isso está nele, então nós temos que buscar nele. Porque, como eu falei, existem coisas ocultas que nós não sabemos ainda. Mas ocultas para quem? Ocultas para nós, naturalmente. Então eu preciso ir lá nessas profundezas, tem a imagem do oceano aí, eu preciso ir lá nas profundezas do oceano para trazer para fora isso. Entendeu? Para trazer para fora aquilo que está oculto. Para buscar lá no Senhor, para que agora algo aconteça em mim e depois através de mim. Então, as profundezas, ou seja, essas revelações que estão escondidas, estão ocultas, não é porque Deus está escondendo de nós, isso aqui é poderoso. Não é porque Deus está fazendo um joguinho, agora não, eu vou esconder de você, porque eu não quero que você tenha revelação. Não, Deus não está escondendo de nós. Mas por que elas estão nessa profundidade? Por que elas estão, né, como se fosse num tesouro escondido? É porque Deus não está escondendo de nós, mas Deus está escondendo para nós. Porque Ele está esperando que nós a busquemos nele. E eu acredito que isso aqui também está ligado com esse ensino de Deus, de nós entendermos que é através de um relacionamento que tem a revelação. Não é simplesmente um interesse, não, é uma revelação. É um relacionamento que nós temos com Deus. Então, quando eu estou relacionando com Deus, eu vou buscar lá nele isso aqui. Só que não é uma busca interesseira simplesmente, não, é uma busca porque eu sei que Ele vai me revelar. Eu vou buscar com meu Pai, eu vou buscar lá nele, eu vou buscar em Cristo, eu vou buscar no Filho amado de Deus, né? Eu vou buscar naquele que me justificou, eu vou lá nele receber essa revelação. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem.
a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 10 e 11 também diz: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado, olha só, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Olha que poderoso isso aqui, irmãos. Jesus está dizendo para os discípulos: a vocês é permitido, é dado conhecer. Claro, obviamente, a partir de uma busca nele, mas para vocês é dado o acesso. Para vocês vocês têm acesso aos mistérios do reino, mas para outros não têm. Então, ou seja, isso mostra a graça de Deus. Só que a revelação, então, gente, se nós formos centralizar ela, a revelação ela é sobre Cristo. Porque todas as coisas estão nele e tudo acontece a partir dele. Então, revelação não é simplesmente aquela coisa do que vai acontecer. Obviamente, a questão profética, futura, mas se a gente for ver, não é do que vai acontecer. A revelação é daquilo que já aconteceu. Se nós formos ver, a revelação é daquilo que já aconteceu em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Só que a revelação está ligada ao quê? À nossa herança que nós recebemos por conta de Cristo Jesus. Só que nós não conseguimos ver. Então o que Jesus faz? O que a revelação faz? A revelação traz clareza. A revelação abre os nossos olhos espirituais para nós vermos agora aquilo que nós não víamos antes. Não é que aquilo não existia, não sempre existiu, mas nós não estávamos vendo. Eu lembro que eu li uma história num livro, muito legal. Eu não lembro se era Spurgeon ou Moody. Eu acredito que era Moody, né? Um grande evangelista que existiu, grande homem de Deus. Ele foi fazer a visita a uma senhora, e essa senhora ela estava muito doente, né? Enfim, no final da sua vida muito doente. Ele foi orar por ela lá. E aí quando ele chega lá, ele percebe que ela está passando por diversas necessidades, né? Físicas, saúde, financeira, não tinha dinheiro, né? Um tanto de coisa. Aí quando ele está na sala dele, ele vê um quadro na parede. Aí ele olha esse quadro na parede e diz para ela: que legal esse quadro, da onde tu tem esse quadro? Ela disse: não, esse quadro eu ganhei quando eu trabalhei na casa de algumas pessoas durante muitos anos, meus patrões. Então, antes deles morrer, né, eles já deixaram esse quadro para mim. Eu sou muito grata a eles e tal, pelo tempo que eu servi eles, aquela coisa. E o quadro está aqui. Aí ele disse: eu posso levar esse quadro aqui para analisar? Eu disse: pode. Aí ele levou o quadro para analisar. Quando ele levou o quadro para analisar, ele viu que tinha então ali um desenho, uma pintura, só que na verdade ela era só por cima. Ele tirou, né, o cara que analisou tirou a pintura de cima e a pintura verdadeira estava embaixo. E essa pintura verdadeira era de um grande pintor, e aquele quadro valia milhões de dólares. Só que ela estava vivendo a miséria, mas tendo algo de muito valor na casa dela, e já estava com ela. Só que ela não sabia, ela não tinha revelação. Ela já tinha recebido de herança o quadro, só que ela não sabia. E é isso que acontece conosco. Nós recebemos muitas coisas por conta daquilo que Cristo Jesus fez, só que nós não temos revelação. Então o que Jesus faz? Jesus traz luz, Jesus traz clareza. Né? Lembra quando você não tinha a revelação da justificação pela fé? Obviamente nós não temos plenamente ainda, mas quando você não tinha a revelação do perdão dos pecados, você vivia tentando conquistar o perdão de Deus, até que um dia a chave virou, Deus abriu seus olhos espirituais, você teve a revelação: eu já sou perdoado. Saiu um peso de você? Com certeza. Ou seja, mas você não foi perdoado naquele momento, você já era perdoado. Nós fomos perdoados lá em Cristo, mas agora foi nos revelado, irmãos. Revelação é isso. Isso que é revelação. Então agora quando acontece uma situação e você tende a ficar condenado e acusado, você lembra da revelação que você já tinha. Uau, eu já sou perdoado. Aleluia, e está tudo em Cristo, né? E aí para finalizar essa primeira parte, eu quero ler 3 porções. A primeira está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: faça isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Colossenses 1:27. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Efésios capítulo 1, versículo 17 a 19. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia, irmãos. Então, eu acredito que nesses 15 minutos aqui, eu já consegui, de alguma maneira, convencer você que a revelação é a nossa necessidade, a importância da revelação e a maneira que nós devemos buscar essa revelação e a implicação que ela vai gerar. Só que a revelação que acontece no nosso espírito, ela não é o final da história, ela é o início da história. Então nós vamos ter uma revelação, só que agora essa revelação ela precisa de gerar uma transformação aqui dentro de nós, a transformação na nossa mente, a transformação na nossa alma, né? E aqui eu costumo chamar isso aqui de alinhamento. Nós precisamos ser alinhados. Como que Deus nos alinha com o propósito dele? Como que Deus nos alinha com aquilo que ele quer fazer através de nós? Né? É através da transformação da mente, através da mudança de mentalidade. Então nós recebemos a revelação no Espírito, mas agora essa revelação impacta a nossa alma, começando pela nossa mente. E aí Romanos 12:2 diz o quê? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, da mesma maneira que é necessária a revelação no Espírito, é necessário que essa revelação transforme a nossa mente, para que eu e você venhamos a cumprir com o propósito de Deus, para que nós venhamos a manifestar o céu na terra. Porque a revelação ela não pode ficar presa dentro de nós, ela não foi nos dada para ficar aqui, dentro de nós, latente. Não, a revelação foi nos dada para que algo aconteça em nós e para que algo aconteça agora através de nós. Então aí esse é o convite agora, então, do Espírito, o convite de Deus para que a nossa mente seja renovada. Algumas pessoas acreditam que a alma, e aqui no foco a mente, ela deve ser excluída quando nós falamos de algo espiritual. Por quê? Porque uma coisa é alma, outra coisa é mente, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas é que na verdade a nossa mente, ela deve ser cooperadora daquilo que o Espírito vai fazer. Por isso que ela precisa de ser renovada. Se a mente não for renovada, não há como fluir através de nós. Nós travamos, a gente bloqueia. Eu posso ter até um conhecimento, pode até ter algum tipo de experiência aqui, mas se eu travo isso aqui, se eu não sou transformado, não entendo que eu preciso de compartilhar isso aqui, que o poder de Deus que eu recebi precisa ser liberado através de mim, esquece, eu não vou cumprir o propósito de Deus. E como que eu acredito que acontece isso? Então a revelação é como se fosse, ela nos conduz a uma espécie de encontro, um encontro divino, um encontro com Deus. Ok? Então é aquele encontro, é aquele momento onde eu tenho uma revelação e uau, é isso aqui. Deus fala com você, você tem uma experiência, Ele toca você, você recebe uma palavra de alguém, você está lá no momento de oração, você está no momento de louvor, você está lá, sei lá, lavando a louça na sua casa, lavando o carro na sua casa, e aí agora o que acontece? Você tem uma revelação, ou seja, esse é um encontro divino que acontece. E isso faz o que? Isso gera algo dentro de você. Isso traz uma espécie de rompimento dentro de você. Você rompe em alguma área específica da sua vida. E isso aqui, esse rompimento, ele provoca uma transformação pessoal. É renovação da mente. Então, eu recebi a palavra, recebi a revelação, e isso está ligado do encontro divino. Isso gera um rompimento que gera transformação. Então, revelação é o quê? Revelação é a chave para o crescimento, despertamento e ativação espiritual. Por quê? Porque ela, a revelação, vai nos conduzir, ela vai nos levar aonde nós não podemos ir por nós mesmos. Por isso que é necessário essa nova experiência de revelação. Porque com a outra experiência de revelação, eu não conseguia chegar lá. Eu não conseguia chegar onde Deus quer me conduzir, entende? Aí por conta da revelação, agora eu consigo chegar.
Então, esses encontros, né, é necessário eles serem experimental constantemente na nossa vida. Por quê? Porque eu e você precisamos de indicadores, indicativos. É como se eu e você precisamos de placas para chegar no lugar onde a gente nunca foi. Por exemplo, se você sai de carro, você sai da sua cidade para ir para uma outra cidade, você já conhece isso já é habitual, você não precisa de placa, você não precisa de orientação, não precisa de GPS, não precisa de nada. Mas, se você vai para um lugar que você nunca foi, aí você precisa de placa, você vai cuidando das placas, você vai vendo quantos quilômetros, qual a próxima cidade, para que lado eu vou, eu tenho que entrar na primeira saída, não, na segunda saída, não, eu tenho que entrar para o outro lado. As placas vão indicando para você esse novo caminho. E isso é o que a revelação faz na nossa mente, na nossa alma, vai impactando nós e vai nos dando novos caminhos, que vai estendendo a nossa atuação no reino de Deus. Só que a vontade de Deus não é somente que isso aconteça uma vez, mas é que esses novos caminhos eles fiquem marcados dentro de nós, a ponto de ser agora o nosso novo estilo de vida. A ponto de agora você ir para uma cidade, vamos usar aqui, uma cidade que você não conhecia, através das placas, mas você foi uma vez, na segunda você já consegue ir sozinho. Entende? Então agora Deus vai trazer outra revelação para você que é para outro lugar, e assim eu e você vamos criando essa maneira, esse estilo de vida de constante crescimento, de constante avanço, de constante despertamento, de constante ativação do Espírito para cumprimento do propósito de Deus. Então vamos lá, lembra que eu falei que revelação nos faz ver como Deus vê. Só que a renovação da mente, ela nos faz pensar como Deus pensa. E aqui nós seremos inseridos nessa dimensão do sobrenatural. Porque eu posso ver como Deus vê. Só que não mudou a minha mentalidade, eu vou perder aquela revelação. Mas se mudou a minha mentalidade, mudou meu estilo de vida, eu estou agora pensando como Deus pensa, porque a minha mente foi transformada. E a vontade de Deus, gente, né, pode saber, a vontade de Deus é que o sobrenatural não seja um evento na nossa vida. Não, o sobrenatural ele é o estilo de vida normal cristã, ok? Normal cristão. Então, nós vivemos nessa dimensão constantemente, não é tocarmos nessa dimensão às vezes, não, nós estamos constantemente nessa dimensão. Não vivemos mais segundo o curso deste mundo, não vivemos mais segundo esse mundo crê, não vivemos mais segundo a aparência, não vivemos mais segundo as emoções, não. Nós vivemos agora segundo o Espírito de Deus, segundo a revelação do Espírito, segundo a transformação que o Espírito gerou em nós, segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito de Deus, seremos guiados por Deus, seremos guiados pelo Espírito, seremos transformados e agora eu e você iremos atuar em situações, circunstâncias específicas. E aí no final das contas você vai ver que não é você num certo sentido, é Deus através de você. E aí nós chegamos aqui no ápice da revelação. Quando a revelação ela se torna uma prática, quando a revelação se torna uma atitude, isso é poderoso demais. Revelação no espírito, transformação da mente e agora ação prática, atitude. Então, não é somente eu ter revelação, que já é maravilhoso. Não é somente eu ter minha mente transformada, não, eu preciso de ter atitude, porque é como se fosse o selo disso aqui tudo, né? É o selo daquilo que Deus está fazendo em mim e vai fazer através de mim. E nós vemos uma história que eu gosto muito, lá no Antigo Testamento, né? A história da rainha Esther, né? Você que já conhece o contexto, ela não era rainha, foi escolhida pelo rei, ou seja, ali mostra o favor, mostra a graça, mostra nós, fomos escolhidos, não foi nós que escolhemos. Só que chega um momento onde o rei ele assina um decreto para que todos os judeus sejam mortos, e ninguém sabia que Esther era judia. Obviamente existia alguém no governo que era o inimigo gigantesco, né, de Mardoqueu, que é o tio então e cria Esther como um pai. E aí assina esse decreto aos judeus. E aí os judeus todos, né, agora do Império Medo-Persa, eles ficam apavorados, desesperados. Meu Deus do céu, o que vai acontecer e agora? Né, o que nós vamos fazer? E aí Mardoqueu, enfim, ele fica muito nervoso e vai falar com Esther. E aí Esther fica sabendo do decreto, ela fica também assustada. E aí, né, Mordecai traz uma revelação. Aqui ele teve uma revelação, ele falou para ela, que está lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus.
mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Olha só o que o Mardoqueu está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: Esther, tudo isso que aconteceu, Vasti foi rejeitada. O processo todo de seleção, o tratamento todo que tu passou, todo o processo, tudo que tu passou. Será que tudo isso que tu passou, todo esse favor de Deus que foi revelado, toda essa graça de Deus que foi revelada para ti, será que ela não foi revelada para esse momento, para que agora você pudesse ser usado por Deus para livrar milhares de pessoas da morte? Então, ou seja, revelação, transformação da alma, da mente e agora atitude prática. Então a nossa história, gente, ela se assemelha com a história de Esther. Se assemelha. Por quê? Porque nós fomos escolhidos também. Recebemos uma posição no reino. Ok? Isso é revelação. Só que agora eu e você vamos aprendendo a viver como essa nobreza, vamos aprendendo a viver como um sacerdócio real. Aleluia por isso. Só que isso não é o final ainda. O final é quando a nossa vida ela é usada por Deus para transformar o lugar que Deus nos colocou, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam curadas, para que o lugar que Deus nos colocou seja transformado, ok? Aí nós somos o canal do céu na terra. Deus começa com a revelação, vai para a transformação da alma e agora ele vai para a atitude prática. E aí Esther está diante desse grande desafio. E obviamente ela precisa aqui de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, como agir para livrar os judeus. Isso tudo acontece, depois você lê o livro de Esther, é pequeno, mas lê os primeiros capítulos ali, você vai ser encorajado demais. Então agora ela teve o quê? Ela teve uma intervenção. E esse é o resultado final da revelação. A revelação, ela gera uma transformação, que é esse alinhamento interior. Alinhamento, minha vida é alinhada, minha vontade é alinhada com a dele. Eu sou agora aqui um instrumento nas mãos dele. Para depois ter uma intervenção. Então agora eu vou intervir, mas não com base naquilo que eu vejo naturalmente, naquilo com base que eu quero naturalmente. Não, a minha intervenção vai ser com base no Espírito, vai ser com base na vontade de Deus. E esse é o caminho que Deus nos conduz para cumprimento de propósito, para cumprir com aquilo que Ele tem na nossa vida. Eu e você não podemos, preste atenção, ficar de braço cruzado diante de tudo que nós temos visto. Eu quero dizer que a revelação que Deus deu para você é para que ela seja praticada, os dons e habilidades que Deus deu para você é para que você ative isso para que o reino de Deus possa avançar. E eu quero declarar sobre você esse desejo pelo sobrenatural, esse apetite espiritual, pela questão do impossível, por essa questão de crer, de se apropriar daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então eu e você devemos buscar nele, devemos nos aprofundar nele, em Cristo. Tá, todos os tesouros estão escondidos nele, ele tem todas as respostas. Então busquemos nele, vamos até ele, é de graça, não há agora algo que nós temos que pagar, porque ele mesmo já pagou o preço, mas nós vamos até ele. Vamos nesse relacionamento profundo para receber essas revelações, para que nós venhamos a ser transformados e eu e você venhamos a ser usados por Deus para que o céu manifeste aqui na terra. Amém, irmãos? Então essa é a visão do reino, essa é a revelação. Eu quero declarar que você vai ter revelação sobre revelação nesses dias e a graça de Deus irá manifestar através de você. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.